O plano do Elon Musk vai revolucionar o mundo inteiro, deixando o Moraes, o Lula, o STF e todos esses paisecos paralelos ao Brasil no sentido de destruição da democracia, que estão no caminho para se distanciar e quebrar e acabar com a democracia do seu próprio país. Todos esses países estão sendo alvos. E já estão caindo. Bolívia agora já soltou uma perseguida política. Colômbia já soltou o ex-presidente de direita que estava preso. Ou seja, essa estratégia que foi elaborada e tecida pelo que tudo indica, com o dedo, com o toque do Elon Musk, começou a ser aplicada. E está sendo aplicada em larga escala. Não é o Elon Musk que está aplicando, não são apenas as empresas do Elon Musk que estão fazendo isso. São todas as Big Techs. Apple, Google, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Eu estou citando o nome das que são mais populares, não o nome das empresas, senão vai ficar confuso aqui, perfeito? Intel, Amazon, todas essas empresas estão nesse branding. E um contexto que é muito importante para que você entenda é que nenhum desses empresários queriam se meter com política. Eu li a biografia do Jeff Bezos, eu li a biografia do Elon Musk, eu li a biografia do Mark Zuckerberg, a história lá do Facebook do Mark Zuckerberg, eu li a biografia recentemente, não é biografia, mas é a história da Apple na China. E o que você percebe nessa biografia? As biografias mais antigas que eu li, todas, eles cagavam pra política. Quando a política atrapalhava, eles falavam, cara, eu tinha que inventar tal coisa, eu tinha que fazer tal coisa pra conseguir voar. Nunca tinha interação, nunca tinha incentivos, nunca tinha relacionamento, nunca tinha festinha no iate no Caribe, não tinha isso. Esses caras, eles são frutos de Paulo Alto ali, do Vale do Silício, que é uma galera mais de centro-esquerda. É, exatamente, centro-esquerda, exatamente. Mas era uma galera que tinha, sabe, era centro-esquerda e a galera muito liberal e tinha ânsia com o governo, com política, eles não queriam ter relação com política. Eles cresceram e chegaram aos bilhões sem ter relação com política. Até que chegou um belo dia que a política achou eles interessantes para se tornar alvo, para ganhar popularidade. E aí começou os escândalos. Começou aquele escândalo do Cambridge Analytica que utilizou o Facebook para eleger não sei quem, acho que para eleger o Trump nos Estados Unidos. E agora o Trump, através de uma investigação, está provando, pelo que tudo indica, que o Barack Obama inventou isso. Mas isso obrigou o Mark Zuckerberg, que não era um agente político, ele não se candidatou a cargo nenhum, ele só tinha fundado uma das maiores empresas do mundo e estava tocando a sua empresa freak, ou seja, viciado naquilo, sem olhar para o lado. E aí ele foi obrigado a prestar esclarecimento de um crime que ele não cometeu. Pelo menos o que as investigações do Trump estão mostrando. E aí depois veio perseguição em cima do Jeff Bezos, querendo tributar, analisando não sei o que, estavam espancando o Jeff Bezos da Amazon. Aí depois veio em cima da Apple. E a Apple tem uma história interessante na China. Eles começaram a produzir na China e depois eles começaram a abrir lojas na China. E a situação de venda de loja era muito complicada porque tinha muita máfia lá em alguma cidade da China e prejudicava muito a operação. E aí eles não estavam conseguindo entender como funcionava porque o negócio deles era um business. Nos Estados Unidos, você não precisa ter muita influência política, para não dizer que você não precisa ter influência política nenhuma para você crescer. Aqui no Brasil, qualquer empresário que esteja faturando mais de 50 milhões por ano, ele vai começar a comprar entrada dentro da política. O que é comprar entrada? É corrupção? Não, mas é frequentar ambientes que tenham políticos. Porque ele sabe que se ele continuar crescendo, ele chegar a 200, 300 milhões de faturamento ano, é muito provável que alguém que tem influência política vai colocar um alvo nas costas dele e tentar roubar o mercado dele na mão grande. E para isso não acontecer, ele começa a criar um relacionamento político para ele ter defesa, caso alguém venha atacar ele. Isso é padrão no Brasil. Só que nos Estados Unidos não tem, não existe isso, não existe essa cultura. Então, quando começa a acontecer o ataque dos políticos às Big Techs, eles não sabem o que fazer. Eles começam a ficar atordoados. E até que eles caem a ficha que eles precisam de popularidade. Eles precisam ter influência política. E a essência para jogar o jogo do tamanho que eles jogam não é apenas ter relacionamento político. Eles têm que trazer voto, eles têm que movimentar a popularidade da nação. O primeiro cara que fez isso com maestria absoluta foi o Elon Musk. O Elon Musk, hoje, se ele se candidatasse a presidente dos Estados Unidos, caso não tivesse a lei que não possa, você acredita que ele seria um candidato competitivo ou não nos Estados Unidos? E vou acrescentar mais, se o Elon Musk se candidatasse para ser presidente do Brasil, ele seria um candidato competitivo ou não no Brasil?
Ou seja, ele conseguiu um grau de popularidade mundial que ele move o ponteiro das eleições nos países. Ele foi lá e influenciou a eleição diretamente, botando voz e tudo mais na Alemanha. Ele, sem dúvida nenhuma, influenciou com certeza a eleição dos Estados Unidos para fazer o Trump ganhar. Ou seja, ele é um chefe das Big Techs. E aí o filhinho dele, vamos chamar de Mark Zuckerberg, que é o dono aí do Facebook, WhatsApp, Instagram, da empresa Meta, ele está tentando ir pelo mesmo caminho. Só que ele não tem a capacidade do Elon Musk, tá? Mas ele está tentando. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu vou mostrar para vocês que a gente está vivendo uma revolução gigantesca. Algo jamais visto. E isso está acontecendo e vai continuar evoluindo até que o momento a política vai entrar para tentar colocar regra no jogo. Mas até lá, a revolução vai ser completa. E o novo espectro político das Big Techs, eles já entenderam o caminho. Não dá para ser esquerda, porque a esquerda vai querer dividir tudo que é seu, mas nada que é deles. E dessa forma, eles estão tendendo muito ao centro-direita e ao liberalismo. E dessa forma, eles estão ajudando o Trump a fazer a limpa na América Latina. E eu vou mostrar algumas notícias e informações. Mas agora, eu vou começar com alguns vídeos que parecem não ter nada a ver com o que eu vou falar ou com o que eu acabei de falar agora. Então você vai assistir esse vídeo, confiar em mim, e no final desses 3 vídeos eu vou explicar o porquê que eu mostrei esses vídeos e o que tem isso a ver com toda essa revolução. Perfeito? Então, dito isso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e eu gostaria muito que no final do vídeo você me desse um feedback, se você gostou desse tipo de conteúdo ou não, porque é um pouco diferente dos conteúdos que eu sempre trago. Isso aqui é um conteúdo de notícia que eu vou mostrar, mas tem uma análise intangível, baseada em várias leituras que eu já fiz, que eu já até citei aqui, e você vai entender um pouco mais a essência do que está acontecendo de revolucionário no mundo nesse exato momento. Se você gostar, eu também te convido para compartilhar esse vídeo, perfeito? Então vamos começar aqui com o Magno Malta. Presta atenção no que ele vai falar. O COAF vazar dados para a imprensa. E você fala, eu disse no vídeo, o povo do Brasil botou 17 milhões de Pix na conta de Bolsonaro. E continuaram colocando. Se ele olhar hoje, lá tem. Muitas vezes ele já falou comigo, e o pessoal está preso, a família tal, qual família que não tem nada? Que não... E eu já cansei de informar, e não vou falar aqui, mas as famílias que ele mandou Pix, que ele passou Pix, para ajudar. E aí chega lá, não tem dinheiro aqui, tem, nós queremos meu dinheiro, que Bolsonaro manda Pix. Quem informou isso? Quem fala isso? Quem repete isso? Uma imprensa nociva, sem sentimento. Ele não tem empatia. Eu vi lá aquela moça da Globo News, André Sadi, revoltada, porque o Trump tirou o visto da filha de Padilha, que tem 8 anos. O que eu gostaria que você percebesse nesse vídeo? É um vídeo que está circulando muito, viralizando muito nas redes sociais. Até gostaria de saber se você já tinha visto esse vídeo anteriormente, comenta aí. Segundo, ele bate no governo e ele bate na mídia. E a mídia é uma servente do governo, todo mundo compreende essa parte, perfeito? Então eu não vou ir mais profundo agora, a gente vai para um segundo vídeo. O segundo vídeo é de um senador da Santa Catarina, de Santa Catarina, tá? Presta atenção nesse vídeo. Nos 4 anos, 3 anos e meio que eu fiquei no governo do presidente Bolsonaro, me lembro que eu liguei uma vez para ele e disse: presidente, o seguro-defeso é a maior fraude previdenciária do mundo. A cada 10 pescadores, 7 são fraudadores. Eu falei: olha, só que eu vou mexer com gente pesada, com político, com prefeito, com presidente de entidades sindicais, e eu vou para cima. Eu quero fazer um convênio com a Polícia Federal, um convênio com a Dataprev, com o INSS, que eu vou atrás desses caras. Faço o que é certo. Isso é o certo? Eu falei: é o certo, presidente Bolsonaro. Eu passei grande parte da minha gestão perseguindo fraudadores, ao ponto de economizar para o brasileiro, para os cofres da União, mais de R$1 bilhão por ano de fraudes que eu suspendi. Da posse de Lula para cá, de 700 mil pescadores, já tem mais de 2 milhões de pescadores cadastrados. Então, nós estamos falando de aproximadamente, mais ou menos, 1.300.000 novos beneficiários de seguro-defeso. Calma, vamos pensar. De repente, Paulo, o Brasil virou uma potência mundial em pescados. Não é verdade.
o preço de todos. Nesse vídeo ele tá elogiando o Bolsonaro, porque ele deixou ele fazer o trabalho dele, ele tá falando que ele eliminou muita corrupção, ele disse que o governo Lula permitiu que a corrupção voltasse e que tudo permanecesse da mesma forma e voltou a ter muito desvio no Brasil. Foi isso que aconteceu. Agora eu vou te perguntar, você viu algum desses vídeos na Rede Globo? Vou ter duas perguntas. Você já viu algum desses vídeos na rede social? E a segunda pergunta é se você viu algum desses vídeos em rede nacional, ou seja, em alguma rede tipo a Rede Globo. Eu acredito que a resposta vai ser não, para se você viu em alguma rede grande, mas vai ser sim para se você já viu algum desses vídeos. Não vai ter muita gente que vai falar que já viu esse vídeo, porque é um vídeo que está viralizando. Ou seja, nesse exato momento a gente vê o nascimento de um novo canal de comunicação que não existia no passado. E como eu falei, as Big Techs, elas não queriam entrar na política. Só que elas criaram um poder político muito grande que elas não reconheceram inicialmente. Como assim, Florence? São gênios? Como que eles não viram o poder político? Essa galera não entende nada de política. Eu li nos livros, dá pra perceber claramente que eles fazem jogadas. Você pensa, não é possível que ele lançou essa, ele não fez essa, ele poderia ter feito isso aqui, que teria muito mais inteligente. Ele fazia isso aqui e você pensava, não, ele tá fazendo errado. E aí ele faz errado. Mas o cara, ele só entende daquilo que ele faz. Você não vai ter o maior mestre Cuca do mundo. Cara, ele não vai ser um bom mecânico. O maior médico do mundo não vai ser o mestre Cuca. Simples. O cara vai entender de uma coisa. E o mundo político é um mundo completamente não racional para esses indivíduos. E aí trouxeram eles para jogar esse jogo. E aí, eles entenderam o poder deles. E aí, no momento que eles entendem o poder deles, aí eles começam a jogar. Que é o que está acontecendo neste exatíssimo momento, amigos. Nesse exatíssimo momento. Presta atenção nessa notícia aqui. Olha que notícia interessante. A ex-presidente da Bolívia e presa política, Janaína Anánias, acaba de deixar o cárcere. Os ventos no país estão mudando, com a derrota do Foro de São Paulo e do MAS nas urnas. Ou seja, parece que a Bolívia, que é um país esquerdista há bastante tempo e um país bem pouco estruturado financeiramente, bem meio quebrado, está mudando. O que está fazendo esse país mudar? Pressões do Trump pavimentadas pelas Big Techs. Como assim? A Big Tech chega conscientizando a população, viralizando mais conteúdos de um espectro político, que viraliza muito mais fácil porque é de verdade, não atendem às determinações do STF do país, porque o STF, começa a diminuir as solicitações por causa da pressão dos Estados Unidos e dessa forma você começa a informar a população da verdade. Quando você começa a fazer isso, o que acontece? Exatamente, as pessoas, por algum acaso, começam a gostar mais da direita. E dessa forma, você começa a tangibilizar e jogar o país para o lado certo. E agora vem algumas coisas bem peculiares e coragem de indivíduos no Brasil que pensa, caramba, esse cara tá tendo coragem de falar isso? Se eu não estiver entendendo que eu tô falando isso aqui, ó. Após proposta de criar agência contra a facção, chefe da Polícia Federal diz, presta atenção. Enquanto alguns, por interesses desconhecidos... Por interesses desconhecidos. O que ele quer dizer com isso? E ele tem coragem de falar isso do presidente da República? Só se o presidente da República for morto-vivo, não é mesmo? Querem criar uma nova agência para combater crime organizado? A minha resposta é muito direta. Essa agência já existe. Ela é a Polícia Federal. Por que eu mostrei esse vídeo? Porque isso aqui mostra a fraqueza do governo. Porque esse cara sabe que ele não pode ser esmagado mais. E a esquerda tá tentando viver nas redes sociais. Ele tá tentando. E um dos maiores canais da esquerda nas redes sociais, de verdade, assim, é o UOL. O UOL realmente faz um papel de guerreiro. Mas não consegue. E aí viraliza quando eles não conseguem. Presta atenção. Desculpa, o senhor está falando sobre o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, que na sua avaliação tem condutas ilegais, mas em relação ao presidente Donald Trump, você não acha que as atitudes dele, não só com o Brasil, mas focando no Brasil, de atacar a soberania nacional brasileira, de exigir que aqui nós temos poderes separados, né, independentes, exigir, achar que uma pressão dele possa parar um processo judicial, não é uma interferência, não é achar que é o dono do mundo? Uma última pergunta, Raquel. Vamos lá, duas coisas. A primeira, não vamos falar que eu considero que ele está violando a lei brasileira. O Ministério da Justiça do Brasil, na carta de 12 de junho, que é de público conhecimento, reconhece que as ordens do ministro estão violando a lei do Brasil. Então não é Martin de Luca e Rogota Rumble que considera isso, é o Ministério da Justiça do Brasil.
Eu usava o aspecto. Não, desculpa interromper o senhor, mas não, é que o senhor já citou 2 vezes esse ofício do Ministério da Justiça de 12 de junho deste ano, mas ele não cita o ministro Alexandre de Moraes nominalmente. Cita indiretamente, porque está feito. Cita não cita nominalmente. Não cita nominalmente. Se eu posso te responder, vou te explicar como cita. Por favor. 7 de maio de 2025, o Departamento de Justiça manda uma carta para o Ministério da Justiça brasileiro, fazendo referência aos mandados de Alexandre de Moraes e em resposta aos mandados de Alexandre de Moraes, que são a causa do processo na Flórida desde fevereiro, certo? A carta de 12 de junho é uma resposta à carta de 7 de maio do DOJ, do Departamento de Justiça. Ele está respondendo, queridos, esses mandados que seu ministro mandou estão violando todas as leis, pum, 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 pum. Respondendo essa carta, o ministro da Justiça fala, imagina, desculpa, caso vocês tenham interpretado isso, que é exatamente o que os mandados do Alexandre de Moraes falam, isso está totalmente errado, não é assim. Não, de jeito nenhum, imagina. Todo mundo pode ler a carta é pública. Você considera crime contra a humanidade uma medida judicial que vocês discordam? Até agora ele esmigalhou as repórteres. Mas obviamente, um cara é um advogado, formado, com grau intelectual muito acima dos jornalistas. São esmagados. E vai continuar um pouco mais, no final eu explico. Discordam por viés político? Não é crime contra a humanidade, vamos ser claros. A lei Magnitsky aplica a severas violações de direitos humanos, não crime contra a humanidade. Então, acho que, só para centrar, ninguém está falando aqui de crime contra a humanidade. Estamos falando de violações sérias, repetidas e sistemáticas de direitos humanos. Aqui estamos falando de um juiz brasileiro atacando uma empresa que não tem contato nenhum, negócios nenhum no Brasil, zero, e tentando tirar conteúdo de cidadãos americanos postando dentro do território dos Estados Unidos. Ou seja, a esquerda que tenta emplacar uma narrativa não consegue, simplesmente é engolida pelo advogado do Trump, e esse vídeo alcançou mais de 500 mil pessoas. Provavelmente deve ter alcançado aí, provavelmente, que eu não consigo ver agora exatamente, mas está com 15 mil curtidas. Então a gente pode imaginar aí pelo menos 500 mil, uns 300 mil pessoas no mínimo, tá? 300 mil pessoas sendo impactadas por esse vídeo, que mostra claramente a tentativa de dar um somebody love. E como que aconteceu as eleições de 22? Por que o Lula ganhou? Lula ganhou. TSE pesou mais para um lado nas eleições de 22, diz Flávio Bolsonaro. Isso aqui é um consenso, né? Acho que todo mundo acha a mesma coisa. TSE censurou 60 conteúdos que ligam Lula, corrupção, PCC, Ortega, temas sensíveis ao PT. Mas não censurou nada que ligava o Bolsonaro a G, o Bolsonaro a P. Acho que vocês não conseguiram entender o que eu quero me referir. Não censurou. Teve várias fake news da esquerda que ficaram rolando, mas da direita não, da direita cortava tudo. E obviamente, amigos, que não sei se é fake news, né? Ligar o Lula à corrupção não sei como, mas talvez, não sei, talvez, quem sabe, pode ter uma ligação, né? Acho que eu não posso me aprofundar muito nisso, que eu não quero receber um processo, mas acho que vocês conseguiram entender. Quando a gente vai olhar aqui os perfis da esquerda, você vai ter Erika Hilton com 3,8 milhões de seguidores, e você vai ver os vídeos dela, 6.2, 5.6, 4.6, 2, 600 mil, 1.2. Lembrando, eu acho que esse aqui, de 105 milhões, tem muita gente fake, tá? Tanto que quando você olha o engajamento, é muito diferente do Nicolas. E agora a gente vai olhar o Nicolas. O Nicolas tem 18 milhões. Qualquer videozinho do Nicolas, a vídeo da filha dela, pegou 7 milhões. E 576 mil curtidas. 576 mil curtidas, 7 milhões. Quanto que pegou esse aqui? Esse aqui pegou 2,5 milhões. Só que esse aqui teve mais de 10 vezes o número de visualização do que esse aqui, do que o da filha do Nicolas. Então por que ele pegou só 5 vezes mais curtidas? Então esse tipo de coisa podemos avaliar, mas nem é isso. A gente vai perceber que o vídeo do Nicolas tem muito poucos que pegam menos de 10 milhões. Ó. Esse aqui pegou menos de 10, esse aqui 9.5, os outros tudo acima de 10, 9.5, 10, 8.3, mas a maioria passa de 10 e muitos passam de 20, 30. Ou seja, a força do Nicolas na mídia social é gigante, acho que todo mundo concorda com isso. E aí eu pedi para uma inteligência artificial fazer essa análise aqui, ó. Olha a análise que a inteligência artificial fez para mim. Eu perguntei assim, deixa eu ver a pergunta exata, ó. Consegue fazer uma análise comparando aos anos anteriores? Porque inicialmente eu perguntei, ó, a visualização, quem tem mais no Instagram?
Ou seja, em relação... Primeiro eu fiz uma tabela, vamos começar do início. Eu fiz uma tabela dos influenciadores da esquerda e da direita. O Felipe Neto a gente não considera mais da esquerda, que ele tá bem silenciado, tá? Ele não quer mais se meter tanto, continua sendo de esquerda, mas não tá usando suas redes sociais para fazer militância mais. Quando você olha da esquerda, é bem limitado, tá? Quando você olha da direita... Jair Bolsonaro, 26 milhões. Nicolas está com 19 milhões já. Ou seja, muito mais, muito mais. Beleza, depois eu perguntei quem tinha mais engajamento, tá? Visualizações no Instagram. Quem tinha mais... Quer dizer, aqui embaixo eu perguntei quem tinha mais engajamento. A direita tem 2,5 mais engajamentos do que a esquerda. E aqui eu peguei a evolução desde 2019, ó. Essa aqui é a evolução desde 2019, ó. A gente tinha 1,1 a mais em 2019, depois foi para 2 vezes, depois para 1,5 a 2 vezes e chegou em 2025 com 2,5 mais engajamento e visualização do que a esquerda. Ou seja, é muito maior. E isso aqui está considerando esquerda, centro e centrão somados. Se você pega e isola só a esquerda, você vai ter 3,5 vezes mais do que a esquerda. Ou seja, ela está falecendo. A esquerda está falecendo. Mas calma que não acabou ainda não. Vamos lá. O que a gente teve esses dias agora, como eu mostrei para vocês? Gigantes da tecnologia levam a Trump dossiê contra Moraes e Lula. Calma que não acabou ainda, que tem mais coisas. Agora eu acho que é a cereja do bolo para vocês entenderem o que está acontecendo e eu vou explicar. Esse aqui é o Zuckerberg antes de obrigarem ele a entrar na política. É o cara assim bem na vibe dele. Qual que era a vibe do Zuckerberg? Focar na empresa dele, fazer crescer, ficar comprando Instagram, aí copiava Snapchat, era essa a vibe do Zuckerberg, essa era a vibe. E aí agora esse é o novo Zuckerberg, é o Zuckerberg que reconhece a obrigação de ter um papel político. E aí ele se vestiu melhor, ele cortou o cabelinho de forma mais maneira, ele agora tá fazendo videozinho pro Instagram, lutando jiu-jitsu, ele faz uns videozinhos pro Instagram de vez em quando, ele ri, ele se diverte, ele compartilha a vida dele no Instagram, ou seja, ele teve que virar meio que um influenciador. Mas ele quer virar influenciador por quê? Porque ele quer vender produto? Não, ele já é muito rico. Ele quer virar influenciador porque ele precisa ter apoio popular e influência política para conseguir se manter numa posição que ele tá. Compilando isso tudo e juntando com o dossiê que eu acabei de mostrar para vocês que foi entregue ao Trump, as Big Techs estão começando a tender para a direita. Em 2 pontos muito relevantes. Você ser oposição... Vou focar no Brasil agora, tá? Porque os outros países fica muito complexo fazer essa análise. No Brasil, você ser oposição é muito mais fácil do que você ser governo. Porque você sempre tem muita porrada para dar no governo. Tanto que a direita cresceu muito depois que o Lula pegou e entrou em posse. A direita que eu quero me referir, a direita nas redes sociais, tá? Porque é muita abertura de fronte que a direita dá, que a esquerda dá, o que o Lula dá no governo dele. É muita corrupção, crise do INSS, Janja gastando, é viagem pelo mundo, é viajar mais do que ficar no Brasil, é fulano que comprou Ferrari, é o careca do INSS, é o irmão dele que tá envolvido, ou seja, é muito conteúdo. E o que aconteceu depois que o Trump ganhou? Depois que o Trump ganhou, parou essa questão de bloqueio. Qual foi o último bloqueio de rede social que vocês lembram? O último bloqueio, eu lembro de 2 bloqueios aqui. Sabe quais bloqueios eu lembro? Eu lembro do Jones, que é um radical da esquerda, que teve a conta bloqueada. E lembro também da Manuela Ávila, que também teve a sua conta restrita por postar fake news contra o Bolsonaro. E aí eu te convido a refletir. A gente tem o vídeo mais rápido com visualização no mundo, foi do Nicolas Ferreira, um político brasileiro de direita. A gente tem as redes da direita crescendo, que nessa análise aqui aparece, eu não sei se vocês repararam, aqui ele fala do crescimento. E aí em algum momento aqui, ó, o crescimento da direita cresce 3 vezes mais em seguidores do que a esquerda. Ou seja, as coisas estão mudando. E o que patrocina isso não é só um dedo na balança. Eu acho que pode ter um dedo na balança, não confirmaria que existe ou não. Mas principalmente o que está acontecendo é o seguinte: eles não estão mais aceitando as ordens obscuras. Por que as Big Techs sempre aceitavam as ordens obscuras? Porque eles não queriam ser agentes políticos. A brisa do Zuckerberg, a brisa da Apple, a brisa de todo mundo dessa galera do Vale do Silício é fazer empresa, amigos. É fazer o negócio dos caras crescerem. Eles não querem ficar joguinho e ficar brincando de circo, não, porque isso que a política é. Principalmente em países como o Brasil. É você pegar e fazer escândalo, é várias outras coisas. Ou seja, na política
nas eleições de 26, eles vão estar executando a questão do plano de influência política, que vai ser chancelado pelo Trump. O Trump vai apertar e vai ficar uma narrativa intangível, porque eles entregaram esse dossiê, tá? O que esse dossiê bate? Fala que basicamente o governo Lula está priorizando outras empresas chinesas, que tem aquela questão do minério, também do níquel, como eu mostrei para vocês, em vez de empresas americanas. E aí você está afetando exatamente o objetivo desses caras, que é qual? Fazer a empresa deles crescerem. Quer ter mais usuário, quer crescer mais valuation. Esse é o objetivo desses caras. Eles não queriam se envolver na política. Mas agora você obrigou esses caras a se envolver na política quando você acusou eles de intervenção na política, quando você trouxe um ou outro para ficar fazendo testemunho no Congresso, que aconteceu nos Estados Unidos. Aí os caras, beleza, vocês querem brincar comigo? Então vambora. Mas eu tenho a máquina do Facebook na mão. Eu tenho a máquina do Instagram na mão. Se eu quiser, eu faço todo mundo que abrir a porcaria do Instagram, vai estar minha foto lá. E é mais ou menos o que está acontecendo. Olha o engajamento dos vídeos do Zuckerberg. É bem engajado. O homem sabe fazer vídeo, amigo. Não sei se talvez o algoritmo goste um pouco mais dele por ele ser o dono do próprio algoritmo, não é mesmo? E o resultado de tudo isso até agora foi a alteração do governo e uma tendência para a direita na Bolívia, uma tendência para a direita na Colômbia, vários países da Europa já estão indo para a direita e provavelmente tem o patrocínio por baixo sendo pavimentado pelas redes sociais. Eles bateram e obrigaram esses personagens a entrar na política. E agora eles têm que melhorar as suas capacidades intelectuais, porque eles colocaram gênios com ferramentas extremamente poderosas para guerrear. Boa sorte a todos os envolvidos. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e me diga qual foi a sua opinião. Se você gosta desse tipo de vídeo, elaborando algumas teses com fatos e dados ou não. Um abraço e lembra de compartilhar também. Até o próximo vídeo.